Olá, gente, tudo bem? Estamos fazendo um documentário contando a história da manutenção no Brasil. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022, então estou convidando vários profissionais que fizeram parte dessa história, são protagonistas, né? Para que a gente possa trazer essa história para cada um de vocês. Então, hoje eu estou aqui com o nosso amigo Kleber Siqueira. Tudo bem, Kleber? Boa tarde, Haroldo. Satisfação muito grande estar participando aqui da sua programação. É muito honroso para mim esta oportunidade. Eu estou às suas ordens. Kleber, eu estou falando aqui, são 16h31 desse dia 27, estou falando aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Você está falando de onde, Kleber? Estou falando de San Antonio, Texas. San Antonio é uma cidade que dista 2 horas e meia de Houston, onde eu residi por muitos anos. E o ano passado eu me desloquei aqui para San Antonio e aqui estou vivendo desde abril do ano passado. Mas nos Estados Unidos você está há quanto tempo aí no Texas? Eu estou há 15 anos. 15 anos, né, Kleber? Muito eu bem. vim para o Texas aproximadamente 15 anos, está em fase de completar esse número, né? E me radiquei em Houston. Lá eu residi até abril do ano passado. E agora, com essas inovações tecnológicas e também com a minha atividade de consultoria part-time, eu posso estar morando em qualquer local, porque fica praticamente a mesma coisa. Para mim é uma honra contar com a sua participação. Conheço você há quase 3 décadas e é uma satisfação muito grande para mim, Kleber, ter você aqui para contar um pouco dessa história. Eu queria já começar perguntando para você como é que foi a sua entrada nesse mundo, né, nessa comunidade da manutenção, Kleber. Por favor. Bom, meu ingresso no mundo da manutenção foi bastante interessante, viu, Haroldo, e aqueles que estão assistindo esse programa. O meu pai, Francisco Melo Siqueira, ele foi engenheiro de manutenção, começando a vida dele na Light, na usina Henry Borden. Então, eu cresci ali assistindo às questões de manutenção enfrentadas por ele, né? E depois fui estudar engenharia e me tornei engenheiro. Passado 10 anos que eu estava já na vida profissional de engenheiro, meu pai já tinha se aposentado, ele saiu da Light, foi trabalhar na Cosipa. Lá ele teve a oportunidade de ser diretor de obras da primeira fase, e depois disso foi para a parte operacional, onde ele desenvolveu a engenharia de manutenção da Cosipa e a engenharia industrial, e acabou a carreira dele lá como superintendente de engenharia da Cosipa e serviços técnicos, né? E aí fui trabalhar como consultor. Nesse caminho paralelo, em 1984, nós convergimos. Eu já tinha 10 anos de experiência, ele já estava aposentado e trabalhando como consultor, e nós montamos a SPED Engenharia de Sistemas. E essa empresa, então, um dos trabalhos principais e iniciais foi com a própria Cosipa. E a Cosipa, no ano de 85, nos contratou para coordenar um grupo multidisciplinar da Cosipa para estudar toda a função manutenção dentro do âmbito da Cosipa, caminhando desde aspectos, por exemplo, organizacionais, contratuais, terceirizações, centralização, descentralização, enfim, uma série de oficinas centrais, e chegamos também num tópico que seria como sistematizar o sistema de gerenciamento. Naquela época não havia ainda, digamos, as facilidades que a informática atualmente nos oferece. Então, a maior parte das nossas atividades de gerenciamento eram feitas a partir de lápis de papel e borracha. Não tinha computadores disponíveis. E nós, dentro desse diagnóstico e dessas recomendações que foram conclusivas por parte desse trabalho e que contou, digamos, com esses engenheiros da época lá, que eram gerentes, incluindo o gerente de manutenção, a quem aqui homenageio também, que era o engenheiro Celso Brasil Horta,
que foi o nosso contraparte nesse contrato. E Sim. o Celso Brasil Horta, ele, posteriormente, no começo dos anos 90, ele foi presidente da Abraman. Eu acho que foi na terceira gestão da Abraman, né, Kleber? Teve a primeira da Petrobras, a segunda da Eletrobras e a terceira foi da Cosipa. Exato, foi na terceira, foi no começo dos anos 90. Então, o Exatamente. Celso Brasil Horta, que eu quero aqui render uma homenagem para ele, que faleceu precocemente também, infelizmente, ele acreditou muito no nosso trabalho lá e acreditou bastante que o caminho que estava sendo tomado em diversos ramos daquelas recomendações que esse grupo gerou, incluindo a parte de informatização, eram realmente caminhos importantes a serem percorridos pela Cosipa naquele momento. E a Cosipa era uma grande experiência, porque é uma empresa siderúrgica integrada, é uma coisa gigantesca. Você vai desde o pátio de recepção de minérios até saída do material acabado, seja na laminação grossa, fina, enfim, é um mundo. É um processo vertical. É um processo vertical, né, Kleber? Com diferentes situações. Por exemplo, você vai no alto forno, ele tem uma vivência. Você vai na parte, digamos, da coqueria, é outra, é quase que uma petroquímica, digamos. Então, é uma diversificação enorme, né? E naquele momento, o nosso desafio era como que nós vamos unificar isso de tal modo que a linguagem gerencial seja comum, independentemente das diferenças que cada um desses setores produtivos tem com relação a outro, né? Sim. Então, a gente tinha esse problema na mão. E nós sabíamos que não seria possível fazer algo adequado manualmente, tinha que se caminhar para uma informatização. Nessa hora, naquele momento, isso foi o ano de 1985, 86, o conceito eram os mainframes, e lá na Cosipa havia uma ideia de ter computadores intermediários, mas ainda tipo mainframe, para poder atender as diversas subunidades da Cosipa, subunidades produtivas, né? E aí, quando eles nos contrataram para pensar nessa questão do sistema de gerenciamento informatizado, nós pensamos numa série de possibilidades e nos ocorreu que a melhor saída seria ir para o nível dos PCs e não dos mainframes. E isso aí era um paradigma a ser quebrado. Porque, por exemplo, a área de informática da Cosipa naquele momento, ela não reconhecia as redes de computadores, PCs, como uma solução viável. Então, nós tivemos que demonstrar que era viável. Sim. E que as particularidades de cada subdivisão de produção da Cosipa poderiam ser acomodadas dentro das redes locais que iriam atender cada uma delas, e a conexão centralizada ficaria principalmente com a área de materiais sobressalentes. E esses eram comprados por uma equipe de suprimentos unificada. E nós podíamos fazer um interfaceamento do sistema que estava na rede local com o sistema que estava no mainframe. E esse foi a arquitetura que foi utilizada. Mas isso rendeu um ano de debates. E com a área de TI, ou de tecnologia da informação, bastante resistente, até o ponto que eles perceberam que aquilo era uma solução viável. E autorizaram um piloto. E nós começamos a desenvolver o piloto. Isso foi em 87, 88, 89, e foi uma experiência muito pioneira, porque não existia nada no mercado que você pudesse comparar um com o outro ou servir de referência. Então, aquilo que estava sendo produzido, mesmo no Brasil, em paralelo conosco, ou no mundo, nos Estados Unidos principalmente, a gente não tinha contato. Cada um desenvolveu a ideia
autonomamente. Porque nós sabíamos, aqueles que estavam desenvolvendo, que isso seria urgente, urgentíssimo. Sim. E, infelizmente, nós chegamos no final dos anos 80 com o nosso sistema bem lapidado, e o sistema de manutenção industrial, que está ainda em utilização no Brasil. A empresa continua lá fornecendo ao mercado esse software, está atualizado tecnicamente. Agora, a essência dele é a mesma daquela época. Então, a concepção foi muito forte, foi muito resistente. E esse software, ou os softwares de gerenciamento, se transformaram no que hoje nós conhecemos como CMMS. Aí, quando chegou em 93, 94, chegou o Windows, e o Windows mudou a plataforma, porque começou uma programação por objetos, e aí entraram outros concorrentes internacionais, e esses concorrentes internacionais, nós tínhamos uma linha de pensamento um pouco diversa, porque o que a gente queria era um fluxo bem padronizado, com a base de dados bem configurável, para você adaptar a base de dados às suas terminologias, às suas necessidades, à sua descrição taxonômica, etc. Então, esse foi uma arquitetura muito importante que subsiste até hoje, e que esses outros que chegaram com a ideia de fazer uma customização muito grande, ou seja, o sistema era quase que um papel em branco, e você tinha que transferir para o sistema aquilo que você fazia. Isso custava muito caro. E, às vezes, você transferia entropia para o sistema, porque o que você estava fazendo não era otimizado, compreende? Então, você estava informatizando aquilo que não tinha sido depurado conceitualmente. Uhum. Então, agora, até o mercado perceber isso, demorou um pouco também, porque nós temos que lembrar que nós estamos vivendo épocas pioneiras. Sim. E o discurso comercial, ele podia, às vezes, trazer algumas questões que eram difíceis de serem avaliadas, não eram simples de serem avaliadas, né? Então, foi nesse cenário que eu me introduzi na manutenção, o cenário voltado para desenvolvimento e implantação de sistemas de gerenciamento informatizado. E aí foi uma época também que eu tive um pouco de um contato relativo com o Lorival Tavares, que ele fazia algo parecido, mas ele não fazia de maneira informatizada. E meu pensamento era o tempo todo na informatização, porque aquilo me parecia urgente, como de fato foi. E uma coisa não colidia com a outra, porque se o fluxo estabelecido fosse um fluxo harmônico, era muito simples de uma empresa migrar para ele, porque estaria dentro de um fluxo natural, né? E aí isso foi o que eu fiz até aproximadamente 95. Então, nós tivemos uma implantação desse sistema. Na COSIPA, ele foi substituído pelo esse software alemão, agora me fugiu o nome, o SAP. O SAP. Que vinha corporativo. Nós tivemos como clientes nessa época a Alcoa, que nos deu uma grande oportunidade. Tivemos a BASF, tivemos a Glasurit, a Coca-Cola. A Coca-Cola fez uma implantação em todas as plantas da Coca-Cola no Brasil. Enfim, foi uma época pioneira, muito interessante, e onde nós tivemos a oportunidade de estudar a fundo o gerenciamento da manutenção e, com isso, desenvolver esses trabalhos que hoje permanecem, são atualizados e são muito úteis. Hoje em dia, você tem o seu sistema de gerenciamento, está no seu celular. Verdade, verdade. Entendeu? Nessa época que eu estou me referindo, eu não tinha nem como imaginar isso. Não, de jeito nenhum, não passava pela Então, cabeça. o gerente, por exemplo, de uma empresa, eles não tinham habitualidade com informática, eles não queriam nem mexer nos computadores. Sim. Então, havia uma resistência de todo tipo. Então, por exemplo,
Eu particularmente, Kleber, adquiriu foi essa. Eu particularmente, respondi você, eu particularmente tive a sorte, porque em 87 eu era engenheiro programador de manutenção da Copene, que hoje é uma das unidades de insumos básicos da Braskem, e lá nós importamos o programa que era top na época da Petrobras, chamado Sigma 7065, que a partir dele a gente fazia toda a programação de manutenção, já com as devidas prioridades, com uma certa inteligência, para a gente fazer a programação nossa. Então, era um programa fantástico, Sigma 7065. Trabalhei com ele de 87 a 90, como programador de manutenção. E, então, desde lá, eu tive esse contato com o sistema informatizado de manutenção por conta muito do Sigma 7065 da Petrobras. Esse Sigma estava nos mainframes ainda, né? Quer dizer, mainframe. A gente não tinha contato com ele, a gente fazia a programação no papel, não é? Mandava essa programação no papel para o pessoal que cuidava de sistemas, o pessoal digitava aquilo dali diretamente no próprio mainframe, e saía para a gente no dia seguinte a programação que vinha do sistema de informática. Era tudo um processamento offline, quer dizer, você então processava de um dia para o outro, né? A gente não tinha um contato, porque nessa época nem se falava de PCs ainda. O PC, na verdade, ele ganhou assim, muito volume, muita escala. A maior parte, ele começou com DOS, né? E depois evoluiu para o Windows. Mas enquanto estava DOS, ainda era um pouco limitada a utilização dos PCs. Né? Eu não falo nem internet, eu falo de PCs. Olha, a nossa experiência lá no piloto que nós fizemos para a COSIPA, que gerou o SMI, ele foi todo feito em Clipper. E o Clipper com janelas, não janelas do tipo Windows, mas janelas onde você tinha a tela que você selecionava no seu menu, ela vinha para você, aí você podia fazer uma nova seleção, até chegar na tela final, onde você faria o input do seu dado, ou faria a leitura do relatório que estava sendo pesquisado, etc. Né? Então, era uma programação muito fina. Eu tive um dos meus sócios nessa fase da SPES, aí nessa época, ele é o Walter Vuolo, recentemente faleceu agora em dezembro do ano passado. Ele era um engenheiro formado pela Escola Politécnica de São Paulo e muito voltado para a parte de informática. E a modelagem que nós fizemos desse sistema e o convencimento que foi proposto na argumentação conduziu a um refinamento muito alto, mesmo com as limitações de programação da plataforma que então era disponível. Para você ter uma ideia, a primeira rede local que acho que entrou dentro da COSIPA foi a rede local que nós levamos para lá. A gente, na verdade, importou aqui dos Estados Unidos todos os elementos da rede que nem estavam disponíveis aí no Brasil. Você compreende? Então, aí quando chegou lá nos 93, 94, que o Windows já estava disponível, essas plataformas foram reformuladas, os sistemas foram todos reescritos para a nova plataforma, o que gerou um esforço de mudança de plataforma bastante expressivo, porque teve que ser refeito. Quer dizer, nós mantivemos o arcabouço das especificações, a arquitetura do sistema funcionalmente falando, e transformamos a programação da linha do DOS Clipper para o Windows. E aí usando as ferramentas já voltadas para a programação em Windows. E aí isso depois evoluiu para a programação em web. Cada época teve a sua novidade, né? Mas foi uma época muito pioneira realmente, viu? Certo. E se já que você falou em época, se a gente tivesse que colocar assim os principais eventos, os principais momentos até hoje, 2022, do mundo da manutenção aqui no Brasil, eu não queria, Kleber, a gente aqui mostrar a evolução da função manutenção no mundo, porque isso aí já tem literatura vasta sobre isso. Mas, assim, os principais momentos, você acabou de falar um aí, através da própria COSIPA, né, que foi uma das empresas protagonistas. Você, sem querer, você citou aí também a Abraman, que a COSIPA cedeu. A terceira gestão da Abraman foi da COSIPA, a primeira sendo da Petrobras e a segunda da Eletrobras. Quais foram, assim, na sua opinião, os principais momentos
de promoção, de incentivo, não é, da manutenção aqui no Brasil, na sua opinião? Bem, eu respondendo de uma maneira bem sintética, eu acho que a Abraman ela foi realmente muito importante assim, na difusão dos assuntos relacionados com a função manutenção. Ela proporcionou uma série de conhecimentos e organizou esse conhecimento de uma maneira tal que fosse mais fácil de ser entendido na sua comunicação. E os eventos da Abraman que se sucederam, eu participei dos eventos da Abraman desde quando começou até possivelmente 2000 e pouco, eu estava sempre presente nesses eventos, né? Então, ela teve uma importância muito grande, ao meu ver, né? É claro que, ao longo desse período, havia nuances de importância de um assunto sobre outro, e que era a parte do aprendizado que nós Sim, estávamos tendo nessa sim, área, né? Então, por sim, exemplo, talvez as empresas nacionais poderiam ter investido mais nas empresas de engenharia, como a minha empresa, como outras empresas, para nos permitir realmente uma expansão que pudesse fazer frente sim, para outros competidores internacionais. claro, claro. E depois, para nossa surpresa, nós vimos que muitas dessas empresas foram comprar o software americano, alemão, Isso. etc. Está certo que cada empresa tem a sua razão, não estou tirando a razão das empresas, estou dizendo que eu senti um pouco essa, essa situação, porque o investimento para você desenvolver alguma coisa é muito grande. E se não forem as empresas a prestigiar aqueles que têm bons desenvolvimentos, agora estou falando não a nível de passado, estou falando para o futuro. As empresas Sim, precisam saber selecionar como é que elas vão realmente incentivar as empresas que estão aí no Brasil, que são empresas nacionais que precisam crescer, seja no campo que for, seja no campo de sistemas, seja no campo da lubrificação, seja no campo da engenharia de manutenção, para que realmente você tenha uma capacitação coletiva grande e que você não fique somente na dependência de fornecimentos estrangeiros. Né? sim. Não que seja contra o fornecimento estrangeiro, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que ao fomentar o que nós temos de Seria a bom no país fomentação. é muito Isso. importante. E não adianta Muito só bem. fomentar uma empresa nova, formada por recém-formados. Eventualmente, você tem que trabalhar com as empresas existentes que já deram muitas contribuições para o país. Então, Sim. essa é um aspecto importante, porque se você não Sim. tiver esse tipo de perspectiva, as empresas não vão crescer, vão morrer. Certo. Ô, Kleber, já que você falou, eu sei que você apresentou trabalhos técnicos em eventos, você foi palestrante em eventos da Abraman ao longo do tempo, né? Lançou livro, inclusive, durante eventos da Abraman. Mas já que a gente entrou no assunto Abraman, se você tivesse assim que também destacar os principais produtos ao longo da história da Abraman que fizeram diferença, contribuiu muito para a comunidade da manutenção do Brasil, quais seriam eles? Assim, Olha, até se você puder colocar numa ordem de importância, numa escala aí, no ranking. olha, eu digo para você, assim, da minha perspectiva, o mais importante foi a própria existência da Brahman e ela ser uma espécie de um captador, digamos, de recursos humanos capacitados em torno da manutenção. Ela ser um centralizador disso, né? Uma Das integradora, entidades. né? Então, a Integradora, entidade né? em si, ela é muito importante nesse aspecto. O ponto seguinte seria os congressos e as exposições, porque nos Sim, congressos e exposições é onde você pode mostrar as novidades, você pode mostrar aquilo que está sendo desenvolvido, como está sendo desenvolvido, e etc.
Então, vamos dizer, o Congresso eu acho fundamental, a exposição Sim, também, e que sim. essa missão ela seja sempre mantida, porque isso aí possibilita o mercado evoluir e as pessoas que estão atuando na área de manutenção apresentarem os seus produtos, seus serviços, a sua competência técnica, etc. Então, a entidade em si, ela congrega e expõe. Então, ela não pode cair no erro de ficar na mão de alguns e essas pessoas quererem transformar a Brahman numa consultoria deles. A Brahman tem que Ok, ser uma consultoria nossa, do claro, mercado. A gente sim. tem que olhar o mercado de uma maneira ampla, porque às vezes você está concentrado só nos grandes empresas que fazem manutenção e esquece daquele que está ali fazendo a engenharia de formiguinha e não dá oportunidade para o cara falar. Ele precisa dar oportunidade, entende? Então, Ok. essa Então, tem aí os congressos, outro ponto feiras, o que são as mais? certificações. Acho que Opa, certificação é algo muito bastante expressivo. sim. Selecionar adequadamente as certificações. Eu me recordo que no começo dos 2000 eu estava preocupado em levar o SMRP para o Brasil, que é a sociedade que nós temos aqui nos Estados Unidos para profissionais de manutenção e confiabilidade. E isso aí poderia ter sido abraçado pela Brahman também. Sim. E naquela época acabou não sendo. Mas hoje eu vejo que a Brahman evoluiu, já tem outras certificações, além do PNQC, que foi a primeira certificação que acho que a Brahman lançou, se não me falha a memória. Estou aqui falando assim daquilo que eu me recordo. Né? E cursos, eu acho que também é algo importante, se bem que a agenda de cursos eu acho que precisaria ser mais expandida, até para não ficar dominada só por alguns. Então, isso aí, o papel da organização difundir, e não concentrar. Então, Certo. eu creio que isso seria algo a ser considerado, né? Ao longo do tempo e para o futuro. Não sei se Não seria isso mesmo. Agora, você também tinha falado aí o papel da COSIPA. Claro, a gente não vai falar aqui de dimensões como Petrobras, Eletrobras, porque, sem sombra de dúvidas, foram fortes apoiadoras do movimento, inclusive, foram as não, duas que sem dúvida. bancaram. Petrobras, eu acho que foi É, nos anos foram as 90, duas. foi a âncora da Brahman, né? Isso. Foram as duas que alavancaram, né, que bancaram, É. inclusive, a instituição da Brahman. Agora, fora essas três empresas, a gente está citando aí COSIPA, Eletrobras e Petrobras, aqui no Brasil, Kleber, se você tivesse que citar assim, mais 5 empresas que você acha que elas foram Bom, eu promotoras, diria para você, influenciadoras do movimento, por a, favor. a SEMAN, por exemplo, é, um, é, um, é uma grande apoiadora disso, né? A A Central de Manutenção Braskem, do Camaçari, né? a Braskem, por exemplo, é uma outra que eu posso mencionar dentro dessa área de petroquímicos, né? Sim, Enfim, deixa eu me recordar aqui mais algumas empresas. Na área automobilística, eu acredito que a Mercedes-Benz teve também uma influência grande. Ela sempre demandou um progresso nessa área de gerenciamento de manutenção, né? Dentro sim. das automobilísticas, acho que foi que mais se destacou, pelo menos que eu me recorde. Eu acho que Né? sim. Manutenção, sim. É, Manutenção, eu acho que sim. ela É, teve um papel bem grande. As papeleiras, por exemplo, eu trabalhei bastante com a Ripasa, trabalhei sim, com a Klabin, porque tá. boa parte dos responsáveis pela manutenção do metrô, eles tiveram origem lá na COSIPA. E Certo. Ah, eu não sabia. o presidente do metrô por uns anos, que foi o Claret, Cláudio Maria Claret, ele começou a carreira dele lá na COSIPA, e ele foi engenheiro que trabalhou na equipe do meu pai, inclusive, lá na COSIPA, Que como bacana. recém-formado. E depois evoluiu e Foi para teve o metrô uma São Paulo. carreira brilhante e voltou na COSIPA anos depois como presidente da COSIPA, Que bacana. além de ter sido presidente do metrô.
E o Sim. metrô, então, tinha uma tradição enorme na área de manutenção. Sim. É uma história até à parte. E o Sim. metrô de São Paulo, ele nos deu uma oportunidade muito grande de trabalhar lá com eles na área de confiabilidade, com a aplicação de RCM. Criaram um programa de RCM muito forte, com coordenação de alguns engenheiros lá que estavam no nível gerencial da parte de manutenção do metrô. E nós fizemos um trabalho muito interessante, tanto no material rodante, que são os trens, como na parte de sinalização. E foi um trabalho que trouxe frutos, perpetuou bastante. E nós tínhamos também, na época, uma empresa de gás, a Comgás, que foi muito importante também. Nós fizemos trabalhos grandes. O Denis participou muito desses trabalhos, inclusive. Denis Motelari, né? Denis Motelari. Motelari. O Denis esteve na minha equipe desde muitos anos atrás, porque dessa parte já do ano 2000, porque nós fizemos um trabalho de implantar o SMI lá na COFAP. E um dos interfaces coordenadores lá que nós tínhamos contato era o Denis. E depois, passado um tempo, o Denis foi convidado e veio trabalhar conosco na implantação do sistema de gerenciamento de manutenção, o SMI. E isso foi indo assim desde, acho que 93, 94. Inclusive, aqui até tem uma coisa interessante de mostrar. Não sei se dá para você ver aí. Dá para ver, dá para ver. Aqui é uma certificação da Ladom, assinada pelo Mowbray. John Mowbray. E aqui no texto, foi quando eu enviei o Denis para ir para ele e o Ney Pizzati, para irem lá para a Inglaterra. Isso foi no começo dos anos 2000, e essa recertificação aqui foi de 2002, né? Então, são uma relíquia. O Denis, ele migrou para a área de confiabilidade. Quando eu comecei a área de confiabilidade dentro da espécie, eu tinha que constituir uma equipe. E aí eu tinha o Denis como pessoa muito capaz, e tanto é que depois ele foi o sucessor na SQL Brasil, e hoje ele é um ícone aí da área de confiabilidade, né? Merecidamente, ele é muito capaz e deu uma sequência excelente aí para os trabalhos, né? E nós tínhamos outros integrantes da equipe. Aí eu trouxe o Ney Pizzati, que veio com uma bagagem de manutenção muito forte. Nessa época, andei lendo muito os seus livros, um pouco antes disso até, porque ainda na época da implantação do sistema de manutenção, para saber como o sistema poderia abranger os tópicos exigidos pelo TPM, pelas metodologias japonesas, né? Lá na COSIPA, inclusive, naquela época, nos anos 90, mais ou menos, começo dos 90, né? Final dos 80, começo dos 90, a Nippon Steel fazia consultoria para a COSIPA. Então, nós tínhamos lá os círculos de qualidade, todas essas coisas estavam em plena voga. E nós tínhamos que manter isso tudo conciliado, harmonizado. Então, os ensinamentos do Deming estavam em curso, né? E também, vamos dizer, isso me proporcionou uma série de conhecimentos. E depois, ao longo do tempo, quando você começou a publicar os seus livros, também acabei tendo acesso a eles, né? Assim como depois, futuramente, tive acesso a alguma publicação do Lorival, que naqueles anos iniciais não tinha nada disso, a gente não tinha publicações disponíveis, né? Era tudo estrangeiro, fruto de pesquisas e muitas horas de cabeça pensando, resolvendo problemas. Sem querer, viu, Cleber? Você tocou em dois temas aí que vamos separar um pouquinho, porque você falou já nomes como Ney, como Denis, falou do Lorival. Se a gente tivesse assim claro que sempre que a gente tenta eleger algumas pessoas-chave do movimento, assim, no caso da gente da manutenção, pode ser que a gente cometa injustiça no esquecimento, né? Mas faz parte do processo, quando a gente quer, às vezes, reconhecer, termina esquecendo um ou outro, mas nem por isso a gente
pode perder a oportunidade de ficar omisso, né? A gente não é perder a oportunidade, a gente vai ficar omisso diante de, às vezes, destacar ou reconhecer alguns profissionais aqui no Brasil que fizeram parte desse movimento, além de você. Eu estou convidando, evidentemente, por minha iniciativa, vários outros profissionais, mas é uma iniciativa do Haroldo, e seguramente eu vou ser criticado lá na frente, porque seguramente faltou chamar um, chamar outro, né? Mas eu prefiro cometer erros, reconhecendo quem realmente eu acho que merece, do que por medo, né? Por receio de esquecer, eu também não reconhecer ninguém. Então, se você tivesse também, aproveitando agora aqui, lembrar alguns nomes que historicamente contribuíram para esse movimento da manutenção do Brasil, você já citou aí alguns, sem perceber, mas quem seriam outras pessoas, outros profissionais? Foram várias pessoas que foram muito influenciadores, né? É claro que alguns mais, outros menos, mas nomes, como eu citei, o Lourival foi muito importante, porque ele começou com essa parte de harmonizar o fluxo da manutenção. E ele ficou nisso por muito tempo, e depois foi também evoluindo, foi ampliando a visão dele para as coisas se acomodarem nos cenários variados que foram ocorrendo ao longo dos anos, né? Que esse mundo nosso ele é dinâmico. Hoje em dia nós estamos falando na indústria 4.0, internet das coisas, softwares de todo quanto é tipo. Então, você não pode deixar de considerar isso mais. Agora, os conceitos, a lógica básica dos fluxos que a gente utiliza, eles permanecem. Mudam o ambiente, mudam as ferramentas, mas a lógica permanece, né? Eu acho que Gil Branco foi também uma personalidade muito importante aqui no nosso mundo, sabe? Ele fez um trabalho bastante expressivo, que a gente deve reconhecer. Ele atuou em muitos diferentes tópicos, né? Não foi só num tópico, foram em vários tópicos distintos, e acho que isso é bastante importante que seja mencionado. Tem o Júlio Nassif, que também eu acredito que seria muito importante. Enfim, o Lafraia, tem vários. A omissão aqui não é, digamos, proposital, né? Uma omissão que vai desprestigiar, pelo contrário, que são muitos nomes e, eventualmente, assim, a gente acaba falhando um pouco, né? Nós temos, por exemplo, uma pessoa que também foi muito importante, que eu convivi em várias mesas redondas, etc., que foi o Celso Azevedo. Opa. Então, Sétima. Então, são inúmeros. Nós tivemos oportunidade de participar de eventos, de mesas redondas, de debater. Nós tínhamos, às vezes, pontos de vista contrários. Mas... Inclusive, eu e você, ao longo desse tempo, o que a gente tem falado entre eu e você, finais de semana, à noite, discutindo tópicos, principalmente nessa questão de gestão de ativos, a parte de confiabilidade, que você é um grande especialista com trabalhos publicados, é consultor nessa área, e a gente diverge em algumas questões, porque a gente não está falando de uma ciência exata, né? Mas, Kleber, você sabe, eu sou apaixonado pela manutenção, assim como você também. Nós compartilhamos dos mesmos valores, né? Das mesmas, às vezes, visões e até desejos, principalmente com relação aqui ao nosso país. Nós dois planejamos algo que venha agregar valor e venha a fazer com que pessoas que estão no processo decisório, não somente numa área de manutenção, mas na própria direção da empresa, passe a ter, a partir da sua experiência, uma posição que resulte numa decisão que repercuta em ações efetivas, que venha a melhorar a competitividade da nossa empresa através da confiabilidade dos seus ativos. E eu, particularmente, sempre que eu converso com você, além de eu passar a ter mais conhecimento sobre o tema, fortalece também a minha visão do que eu tenho, que muito se assemelha à sua visão e o meu desejo de fazer com que nós tenhamos aqui um país melhor em vários aspectos, dentro daquilo que a gente tem expertise, que é justamente tratar de ativos. Agora, eu queria que você também comentasse a respeito de literaturas, não é? A literatura nessa área de, ou pode ser confiabilidade, manutenção, pode ser também ativos,
Quais são as literaturas que você recomendaria, mesmo que sejam estrangeiras? Olha, bom, a literatura brasileira, é claro que aquelas suas publicações são muito importantes, tanto no 5S como no TPM. As publicações do Lorival, do Nassif, do Gil Branco, enfim, é uma gama de literaturas que estão disponíveis, que eu recomendo aos interessados que realmente invistam em comprar essas literaturas e ler, não é só por na estante, é Opa, ler, sim. usufruir delas o melhor possível. Então, eu não vou mencionar aqui nesse nível de detalhe, porque é claro que isso vai aparecer em outras palestras, mas eu recomendo que vocês busquem a literatura em português que já está disponível. Agora, como que eu vou falar em termos de literatura? Se você me permite, eu vou apresentar, a maioria está em inglês, porque foi o que eu utilizei e utilizo, né? Nessa primeira etapa, vocês podem ver desse livro de capa vermelha, que é o Engineering Maintenance Management, e para cima, ele está vindo nos começos dos anos 90, subindo e chegando até a presente data. Esses livros, eles foram livros muito interessantes, que eu utilizei bastante. Vocês podem ver que aí nós temos esse Wireman, o que trata do CMMS. Esse foi um livro editado em 1993, por aí, mais ou menos, 94. Aí nós temos a parte de indicadores, que o Gil Branco, inclusive, abordou bastante os indicadores. Acredito que o Lorival também tenha abordado, e outros autores nacionais, né? Que é muito importante. Agora, nós temos que entender que existem indicadores que são da manutenção e indicadores que são de confiabilidade. E isso é um grupo, digamos, de indicadores específicos, né? Finalizando essa primeira lista aí, que vocês estão observando, tem esse Asset Integrity Management, que está mais focado nos equipamentos, nós chamamos de estáticos, que são utilizados na indústria de óleo e gás. E é uma literatura muito, muito importante do Willy. E temos também essa parte de auditoria dos sistemas de manutenção, do Kelly, que eu recomendo que aqueles que tiverem acesso comprem na Amazon esse livro. Ele dá uma boa informação no que tange você, por exemplo, como consultor, ou como consultor interno, ou como gerente de um departamento de manutenção, ter uma noção melhor do que controlar, como auditar, como checar, o que checar, etc. Né? No de cima, o Asset Integrity Management, ele associa as normas, as ISO, que são importantes, enfim, tudo que está relacionado com a integridade desses ativos que são considerados equipamentos fixos, né? Estáticos, que são muito sujeitos à corrosão, onde o modo de falha causa principal é a corrosão e seus diversos derivados, né? Que decorrem desde o produto que está passando até pelo design das tubulações, curvas, temperaturas, etc. É um negócio muito interessante. Recomendo também aqueles que estão trabalhando com refinarias, com plataformas marítimas, que utilizem isso. É bastante, digamos, interessante e agrega muito valor. Se você quiser mostrar outra gama de livros, essa aí é um conjunto mais voltado para a confiabilidade. Aqui, eu gostaria de destacar, de cima para baixo, você tem o primeiro livro do Mobre, foi nos anos 92, 91, 92, é esse mais fininho que está ali, é um livro de capa vermelha. Depois, o capa azul, ele, mais perto dos anos 2000, fez uma versão ampliada desse livro de capa vermelha, e foi nessa versão ampliada que eu trabalhei a tradução para o português. Então, essa tradução para o português que eu realizei, ela foi feita no ano 2001, aproximadamente, e foi feita edições sucessivas até essa 2.3. O Mobre, nesse período, ele
mudou o conteúdo do livro, eu tive que refazer alguma coisa. E hoje não tem mais, está esgotado, infelizmente, e nunca entrei em contato com os sucessores lá da Aladon, que, no caso, é esse RCM3, que inclui a parte de risco, né, na metodologia do RCM, por isso foi chamada de 3, feita pelo Bassel, e ele mantém o conteúdo do livro azul e amplia para você calcular e pontuar a mitigação do risco, sabendo, então, a diferença que você tinha antes da mitigação em diversos campos, que são matrizes, onde você vai tratar de, por exemplo, de segurança, meio ambiente, a parte de economia, a parte de imagem da empresa, vários diferentes fatores. Cada um desses tem uma matriz própria. E aí você calcula o risco global e essa metodologia absorve essa parte também no RCM3, né? O Smith foi um ícone também da parte de RCM, trouxe muita coisa bastante importante. Na parte, digamos, do TPM, tem várias literaturas, aí eu recomendo a leitura do Haroldo, né, que já está em português. Eu li e estudei esse livro aí do Nakajima. E também tem um outro livro que eu recomendo, que é esse O que aconteceu de errado, do Kletz, que aí você vai ter uma gama enorme de ideias, sugestões para você tratar as falhas, os modos de falha, as causas, etc. É bastante prático o livro, é muito interessante. E tem outros também, que eu não estou citando aqui para não esgotar essa bibliografia, que é vastíssima, né? Eu tenho aqui o livro do John Mowbray, que você traduziu, né? Foi oferecido por um colega nosso, que é o Henrique, doutor Henrique. Ele me ofereceu esse livro lá no Uruguai, quando a gente estava participando de um evento da Urumã, um congresso da Urumã. O livro que você escreveu... o Henrique Elma, né? Henrique Elma. O livro que você escreveu aí com o Denis e com o Ney, que é um livro excelente também, que eu recomendo. Naquela pilha que eu esqueci de comentar, na pilha que você mostrou, volta aquela pilha um minutinho, se possível. Opa, sim. Dessa de confiabilidade, né? Se você ver o livro que está logo abaixo do azul, entre o azul e o RCM3, é a primeira edição do RCM na quarta. Cara, esse de cor verde, eu né? Eu acabei pulando e não mencionei, peço desculpas, mas foi o livro que foi lançado na Abraman em 2011, né? Lá no Congresso de Curitiba, e que agora já está numa outra edição. Essa edição que está na sua mão, qual seria a segunda edição? Essa aqui é a segunda edição. Segunda edição, né? Eu tive a satisfação e a honra de ser convidado pelo Denis, que liderou a publicação desse livro, né? Para contribuir com alguns capítulos. E a minha parte foi principalmente relacionada com a norma SAE JA 1011 e 1012, que eu traduzi para o português, para que a gente pudesse utilizá-la como também um material de texto, porque é muito fundamental. E, aliás, aqui eu quero aproveitar para comentar e render uma homenagem ao Mowbray, né? Porque ele teve um valor muito importante, que foi, primeiro, produzir a versão RCM2, documentar através de livro. Esse livro do Mowbray ele é o maior best-seller na área de manutenção centrada em confiabilidade até hoje. E foi, digamos, aplaudido e criticado de norte a sul, de leste a oeste. Então, ele passou por um crivo intelectual muito forte, né? Isso é uma coisa que me agradou muito, porque quando eu estive lá com o Mowbray e fiquei uns semanas, né, um pouco mais de um mês lá com ele na Inglaterra a primeira vez, eu pensava que
eu poderia, em breve, contribuir com alguma coisa para melhorar o livro do Mobre, ou melhorar o XM2, não sei o quê. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu digo que mais felizmente do que infelizmente, a consistência do material era enorme. E depois disso, ele conseguiu também transformar esse RCM em norma técnica, feita pela SAE, que é a norma SAE JA 1011, depois a 1012, que é a prática recomendada. Então, isso é um legado que vai ficar para sempre. É uma coisa imensa. Então, ele levou a metodologia, documentou, ele depois produziu assistência para que o comitê da SAE conseguisse chegar na norma, e chegou, o que, digamos, difundiu a metodologia de uma maneira ampla, como norma, e deixou também, como legado, os seus, digamos, discípulos, nos quais eu me incluo entre eles, e que são muitos, tanto aqui nos Estados Unidos, como na Europa, na Inglaterra, enfim, principalmente nessa área que nós estamos falando. E aí, no Brasil, nós temos, dentre esses discípulos, o Denis Mortellari, que está à frente da SQL Brasil, foi a empresa que eu fundei e que depois passou para as mãos do Denis, com enorme sucesso. Está lá ele com o William Torley também. O William trabalhava na Alcan, inclusive nós tivemos lá com o Mobre na Alcan pelo menos umas 2 vezes, fazendo palestras, conferências, apresentando as questões do RCM lá para a Alcan, né? Inclusive, a Alcan essa foto, em Utinga, Santo André, Utinga. Essa foto que eu tirei, você estava presente, eu acho que foi uma palestra que nós fomos dar, eu tive a honra de dar uma palestra. Eu tive a honra de dar uma palestra junto com o João Mobre, na Petrobras. Fomos juntos, eu acho que nós saímos do hotel, numa van, para ir com o João Mobre para essa palestra. Verdade, eu me recordo bem disso. E claro que eu não posso garantir, mas nada impede que essa foto tenha sido tirada por você, viu, Kleber? É provável, talvez, não sei. Isso ali por volta ali de 90. Eu tenho várias fotos, depois eu compartilho com você. Tá, não sei se isso aí foi por volta ali de 99, mais ou menos nessa época. Eu creio que sim, viu? É nessa faixa de tempo aí. Eu não tenho precisão, depois preciso pesquisar um pouco. 98, 99 nós tivemos essa com certeza foto. É nessa época aí, aproximadamente. O Mobre esteve no Brasil por diversas vezes, a meu convite. Fizemos conferências em diversas cidades, tivemos em Salvador, em Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, nem me lembro totalmente todos os locais que a gente foi, fora visitas específicas, como por exemplo, nós tivemos na Alcan, tanto aí em Santo André, Utinga, como também tivemos lá em Minas, no site da Alcan, em Poços de Caldas, que é uma unidade. O Kleber, muito bem. Agora, para a gente concluir esse nosso bate-papo, né? Porque, claro, quando a gente começa a recordar, a coisa vai puxando uma outra, mas qual é a visão que você tem hoje? Você foi uma pessoa que vivenciou toda essa história dos principais momentos da manutenção do Brasil, desde meados de 80. Você, apesar de estar aí em Houston, no Texas, você acompanha ainda o nosso trabalho aqui no Brasil. Mas como é que você vê a perspectiva hoje da função manutenção aqui no Brasil, comparado, inclusive, com o passado que nós tivemos e comparado com aquilo que você enxerga em locais de primeiro mundo onde você está inserido hoje aí nos Estados Unidos, principalmente na área de gás e petróleo? Como é que você vê a nossa função manutenção, falando de uma maneira bem imparcial? Olha, eu assim, de primeira resposta, posso dizer que o estado da arte, da manutenção no Brasil, as empresas em geral, é boa e está bem avançada, está, digamos, nutrida, com bons profissionais, com bons conhecimentos, com equipes interessadas em progredir. Enfim, eu acredito que a nossa área
de manutenção, ela faz frente para qualquer área de manutenção em qualquer país do mundo. Ela tem aquilo que a gente pode dizer de uma excelência na sua atividade, é uma manutenção de classe mundial, especialmente empresas grandes que estão sempre preocupadas com esse assunto de gestão dos seus ativos físicos. A função de manutenção evolui continuamente. A impressão que eu tenho é que a evolução tem sido constante e boa, para melhor, e que as equipes de gerenciamento de manutenção estão cada vez mais bem preparadas. Queria também mencionar que o meio acadêmico, através, por exemplo, de cursos de pós-graduação, incluindo o trabalho desenvolvido lá pela FEI, da qual tive a satisfação e a honra de também ser professor por um período. Coordenado pelo nosso amigo Milton Zen, né? Coordenado pelo Milton Zen, que produziu um trabalho muito importante, porque isso aí pôde também colaborar para a formação dessa nova geração de gerentes, nova geração de coordenadores e de profissionais que tiveram ascensão dentro das empresas, que estão crescendo dentro das empresas, que atingiram posições altas e que foram ser executivos das empresas, muitos deles. E outros que foram trabalhar ao longo desses anos em coordenações corporativas, em engenharia de manutenção corporativa. Sim. Então, eu particularmente não só em São Paulo, que eu mencionei o pós-graduação. Eu ainda faço contato, viu, Kleber? Como é? Alguns alunos que eu também sou instrutor, né? Sou professor lá da FEI, desse curso de pós-graduação há talvez mais de 12 anos. E alguns alunos lá da FEI hoje são diretores industriais de algumas empresas, né? Pois é. Eu tive contato recentemente, há 2 dias, com um que fez contato comigo. O curso eu dei para ele em 2003. E ele hoje é diretor de manutenção de uma grande empresa aqui no Brasil. Fez contato comigo recentemente, porque me Isso viu é uma nesse coisa que ciclo traz de muita lives. satisfação para nós, né? Sim, perfeito. Que estamos nessa função inclusive, de ministrar conhecimentos através de cursos, seja na graduação ou na pós-graduação, né? Sim. Nesse ambiente da FEI, eu acho muito bom, porque a gente percebe que a contribuição para a formação dos profissionais é muito grande. E tem outras entidades acadêmicas que estão fazendo isso na Bahia, no Rio de Janeiro, no Paraná, enfim, espalhadas pelo Brasil, né? A Universidade Federal Fluminense está sempre também apresentando curso lá, a partir do Carlos Almeida, né? Sempre oferecendo. O Marcelo Aresi. Eu recentemente dei um curso para a Universidade Federal Fluminense sobre TPM, inclusive um final de semana. Era um dia de sábado. Né? Kleber, eu queria, então, que você, por favor, fizesse as suas considerações finais, principalmente falando um pouco desse nosso documentário que nós estamos fazendo, tentando escutar as pessoas que foram protagonistas desse movimento, como você, testemunharam também. E queria que você, portanto, fizesse as suas considerações finais para a gente concluir essa entrevista, que desde já eu agradeço a você. Haroldo, eu inicialmente quero, já desde esse primeiro momento, agradecer a oportunidade de estar sendo parte desse documentário que você está criando, né? Na falta de um nome final para ele, mas eu creio que é um documentário que você está entrevistando as pessoas que participaram, vivenciaram, foram elementos protagonistas, né? Eu me sinto muito honrado. O que eu gostaria de deixar como mensagem é o seguinte: o mundo industrial, seja em qual for o segmento, ele está em evolução permanente, ele está sendo transformado permanentemente. Os seus sistemas estão sendo modernizados, estão sendo substituídos, estão sendo, digamos, transferidos para um nível tecnológico cada vez mais alto. E isso traz uma complexidade natural, adicional, né? Não só para o entendimento, para
compreensão do funcionamento, como também para a sua operação, como também para a manutenção desses equipamentos. Então, é muito importante que os nossos colegas que estão liderando a função manutenção, desde o seu mais próximo do chão de fábrica até o mais alto estágio organizacional, tenho essa perspectiva em mente, porque isso implica numa necessidade de profissionais cada vez mais capacitados em vários assuntos e que tenham condição de entender a tecnologia que nós estamos hoje gerenciando, né? Então, eu deixo como mensagem que os profissionais da área se aprofundem cada vez mais no conhecimento dos seus equipamentos, indo realmente na minúcia técnica, se apoiem em metodologias consistentes, aprovadas, que tenham fundamento, inclusive, normativo, porque é muito mais confortável você estar trabalhando dentro de uma metodologia reconhecida mundialmente, aplicá-la ao pé da letra, porque isso é, inclusive, algo que protege o seu cliente, protege a você mesmo dentro da organização e protege quem está trabalhando com você, incluindo os que estão fornecendo consultoria. Então, cada vez mais é um mundo que exige menos, digamos, aventuras, que exige que o investimento seja feito de uma maneira consolidada. Como a qualidade, a confiabilidade e a produtividade e a lucratividade das empresas é algo que só se obtém nesse mundo complexo se tudo correr bem, é importante que o investimento que seja feito em cada um desses tópicos seja muito bem dimensionado, que a cultura organizacional mais alta tenha realmente noção exata disso, porque esse investimento será muito pequeno, perto do benefício que traz, e perto também do prejuízo que pode causar. Entende? Então, eu convido a todos os que participam do nosso meio profissional que se preocupem com esse aspecto que eu estou falando, que o investimento aqui, que é feito planejadamente, antecipadamente, proativamente, ele é muito valioso. E, comparativamente com não fazer, é muito econômico, mesmo que aparentemente possa parecer um investimento um pouco expressivo. E, para isso, eu finalizo dizendo que é preciso também que a gestão de ativos, agora falando de uma maneira mais alta, ela tenha uma representação nos níveis executivos das empresas, para que eles possam, através dessa capacidade organizacional, facilitar e gerenciar adequadamente cada uma dessas funções que são importantes e que precisam ser bem coordenadas, que precisam de orçamento, que precisam de liderança concreta. Não adianta você imaginar que a mudança cultural vai se dar de baixo para cima somente. Ela vai se dar de baixo para cima também. Agora, o também implica que tem que vir alguma coisa de cima para baixo, para fazer um movimento final de consolidar aquela cultura dentro da empresa. Não dá para você imaginar transformar uma empresa culturalmente sem haver esse movimento duplo. O movimento que é um movimento que não é duplo, ele não consegue fazer esse movimento de tenaz. E, portanto, ele não se completa. Ele não faz o que tinha que ser feito. Sim. Então, isso é uma lacuna que a gente precisa pensar. É filosófico isso. Sim. Além de qualquer outra natureza. Ele é algo que está dentro do pensamento estratégico. E às vezes, isso não está bem comunicado ainda, porque depende de maturidade.
E quando eu digo que não está bem comunicado, me inclui também, de não sei comunicar o suficiente. Quer dizer, então, o aprendizado da comunicação e como mostrar isso para as empresas que quiserem escutar é muito fundamental, porque isso vai ajudar as empresas. Isso é uma verdadeira consultoria que você vai prestar. Que uma coisa é você, digamos, aportar o seu conhecimento inovador, e outra coisa é você aportar apenas uma ferramenta adicional para completar um quadro. Então, vamos dizer, quando você combina conhecimento, treinamento específico, com, digamos, a motivação organizacional que vem de cima para baixo, aí você tem um desfecho bom. Eu acredito que nós estamos a caminho disso, viu, Haroldo? Nos próximos anos, quem sabe a gente vai ter a chance de ver algumas mudanças nesse campo também. Te agradeço muito, espero que a minha participação tenha contribuído para a sua meta aí de ter um painel bem ilustrativo aí da manutenção do Brasil atualmente e no que os nossos colegas pensam e como é que eles colaboram para que essa função manutenção se desenvolva, né, permanentemente. Muito bem, Kleber. Mais uma vez, eu agradeço muito e parabenizo por todo o seu trabalho, né, ao longo do tempo, como ainda vem contribuindo. E estaremos juntos nessa batalha aí, né, conforme eu falei no início, nesse sonho que a gente tem, e a partir do nosso conhecimento, expertise, e a partir de publicações como essa, a gente consiga encorajar, consiga motivar, consiga consolidar aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade para fazer com que as empresas, principalmente onde nós atuamos, quer seja como empregados, quer seja como consultores, nós possamos, e até também no meio acadêmico, nós possamos ter uma sociedade mais competitiva a partir justamente de uma boa gestão dos seus ativos e também da função manutenção de maneira mais específica, usando como base sempre a confiabilidade, que é a sua especialidade maior, confiabilidade e gestão de ativos. Kleber, muito obrigado, então, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Haroldo, foi uma satisfação para mim, uma honra, né? Mais do que uma satisfação, estar dentro desse painel que você está montando. Então, muito obrigado mesmo, felicidades para você, e você é um líder aí no Brasil, é uma pessoa que tem um papel não só técnico, mas como também um papel de liderança no nosso tema, que mescla manutenção e confiabilidade, muito relevante, viu, Haroldo? Eu fico muito honrado de poder privar da sua amizade. E além da sua convivência também, em muitos momentos da minha vida. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus, Kleber. Até a próxima. Tchau, tchau.